Sabe aquela cena clássica de filme de ficção científica com um holograma flutuando no ar que dá pra tocar? Pois é, parece coisa de um futuro bem distante, né? Mas o que aconteceria se esse futuro das telas já estivesse aqui e fosse bem mais esquisito do que se imaginava? Vamos entender juntos essa revolução que está acontecendo literalmente na nossa frente. Olha só, quem mora ou já passou por uma cidade grande tipo Tóquio, Nova York ou até mesmo São Paulo, com certeza já trombou com uma cena dessas. Um tênis gigante que parece que vai pular do prédio, um tigre rugindo pra rua, são imagens que, sério, fazem qualquer um parar no meio da rua, pegar o celular e, claro, viralizam na hora. Mas a pergunta que fica é: o que é isso, afinal de contas? É um holograma de verdade? E mais importante, o que essa publicidade gigante tem a ver com o futuro? Será que isso compete com a imersão total da realidade virtual? É o fim das telas como a gente conhece? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Então, vamos por partes. Para começar, vamos desvendar essa mágica que está tomando conta das cidades. Já vou adiantar, o que a gente está vendo não é bem um holograma, pelo menos não do jeito que a ficção científica mostra, mas é uma tecnologia tão fascinante quanto que está mudando completamente a cara dos centros urbanos. O nome desse truque todo é 3D anamórfico. O nome pode parecer meio técnico, mas a ideia por trás é genial de tão simples. Pensa assim, é uma pura ilusão de ótica. Ela engana o nosso cérebro para fazer a gente enxergar profundidade, volume, sabe, numa tela que é totalmente plana, 2D. E o melhor de tudo, sem precisar daqueles óculos 3D. Então, como é que essa mágica funciona na prática? São basicamente três passos. Primeiro, eles usam telas gigantes em formato de L. Isso cria uma espécie de caixa, um palco para a ilusão acontecer. Segundo, o vídeo que passa ali é todo distorcido de propósito. Ele é calculado para parecer perfeito só de um ângulo específico. E aí vem o terceiro ponto, que é o pulo do gato. O efeito 3D só é perfeito se a pessoa estiver nesse ponto de observação exato. Se sair do lugar, pronto, a mágica meio que se quebra. E aqui é importante não confundir as coisas, tá? Aquele 3D do cinema, que a gente chama de estereoscópico, funciona de outro jeito. Os óculos fazem com que cada olho receba uma imagem um pouquinho diferente e o cérebro junta tudo. Já esse 3D das ruas, o anamórfico, é diferente. É uma experiência coletiva, pública, é uma ilusão de perspectiva que funciona a olho nu para todo mundo que estiver posicionado no lugar certo para ver o show. E o mais maluco disso tudo é que, apesar de parecer a coisa mais futurista do mundo, a ideia por trás dessa tecnologia é antiga. E quando eu digo antiga, é antiga mesmo. Lá no século XVI, artistas do Renascimento, como um cara chamado Hans Holbein, já usavam essa técnica, a anamorfose. Eles escondiam imagens em pinturas. O caso mais famoso é uma caveira no quadro Os Embaixadores. A imagem só aparece direitinho se a gente olhar a pintura de um ângulo bem específico. A grande diferença é que hoje a gente trocou a tinta e a tela de pintura por painéis de LED com uma resolução absurda. Mas claro, para fazer essa ilusão de 500 anos funcionar no meio da rua de dia, a tecnologia tem que ser parruda. A gente está falando de painéis com um brilho insano para conseguir aparecer mesmo com a luz do sol, um contraste altíssimo para dar aquela sensação de profundidade e uma taxa de atualização lá nas alturas. Isso tudo garante que a imagem fique perfeita, principalmente nas fotos e vídeos que todo mundo faz e que acabam viralizando. Beleza, então a gente entendeu a tecnologia. E é óbvio que as marcas amaram essa ideia. Elas estão mergulhando de cabeça nessa fusão do mundo físico com o digital, um conceito que o pessoal está chamando de Phygital. Phygital é exatamente isso, a integração total entre o físico e o digital. A ideia é criar uma jornada fluida, sabe? Onde a experiência da loja física se mistura com o mundo online. Esses telões são um exemplo perfeito disso. E por que as marcas estão investindo tanto nisso? Bom, os motivos são claros. Primeiro, o engajamento do público vai lá para cima. É impossível passar por um desses e não olhar. Segundo, o potencial de viralizar nas redes sociais é gigantesco. Todo mundo filma, posta, é marketing espontâneo. Com isso, a marca fica na cabeça das pessoas e a experiência se torna algo memorável, imersivo. E não tem limite para a criatividade aqui. A gente vê de tudo, desde joias de luxo flutuando, até o tênis mais recente da marca sendo desempacotado no meio da cidade. São experiências que realmente causam impacto. Mas e se a gente for além? Lembra da pergunta lá do começo sobre tocar um holograma? Pois é, essa tecnologia também está chegando. São os chamados hologramas ápticos. Eles usam ondas de ultrassom para criar pontos de pressão no ar. O resultado, a gente consegue sentir a textura, o formato de um objeto virtual.
É literalmente o tato se tornando digital. Loucura, né? Ok, então a gente tem esse cenário. De um lado, o espetáculo público nas ruas com as telas anamórficas. Do outro, a promessa de um futuro com hologramas que a gente pode ver de qualquer ângulo e até sentir. Mas e o sonho da realidade virtual? Onde o VR entra nessa equação toda? Apesar de toda a promessa, o VR ainda não decolou como se esperava, né? E os motivos são bem práticos. Como esse usuário no Reddit comentou, acessibilidade e conforto são, sem dúvida, os maiores obstáculos. É uma verdade. A maioria das pessoas não quer ficar com um trambolho pesado na cabeça por horas e muito menos pagar uma fortuna por isso. E esse é o resumo da ópera hoje em dia. De um lado, o VR tem promessas incríveis, imersão total, a sensação de presença, gráficos fantásticos. Mas do outro lado, a gente tem os desafios. O hardware é caro, os headsets são desconfortáveis, faltam aqueles jogos que todo mundo quer jogar e a configuração pode ser bem chatinha. Isso acaba mantendo o VR mais como uma experiência de nicho, por mais poderosa que ela seja. Então, no fim das contas, a gente está falando de coisas com propósitos totalmente diferentes. Os painéis 3D na rua são um espetáculo público, uma experiência compartilhada, quase um teatro. Já o VR é o oposto. É uma viagem pessoal, uma imersão profunda e solitária num outro universo. São dois caminhos distintos para a imersão. Beleza, então qual é a conclusão de tudo isso? Uma tecnologia vai matar a outra? A gente pode dar adeus para as telas planas e para os óculos de VR? A resposta, muito provavelmente, é não. O futuro não é uma briga de um contra o outro para ver quem sobrevive. Na verdade, o futuro parece ser sobre integração. É ter a tecnologia certa para o lugar e para o momento certo. Pensa só, um espetáculo gigante na rua para todo mundo ver, um universo pessoal e imersivo esperando em casa com o VR e, quem sabe, hologramas para colaborar no trabalho. Cada um com o seu papel. E tem uma citação que resume isso perfeitamente. A tendência é a tecnologia se tornar cada vez mais presente, só que invisível. Ela vai se misturar tanto com o nosso dia a dia que a gente nem vai mais perceber. Vai estar no prédio, na mesa de trabalho, no nosso rosto. O foco vai deixar de ser a tela em si e passar a ser a experiência que ela entrega. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se hoje a gente já tem telas que saltam dos prédios e a promessa de hologramas que dá para sentir, qual vai ser a próxima grande surpresa? O que vem depois? Comenta aqui embaixo qual tecnologia do futuro merece uma análise nossa. E claro, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê!